Salve, meu povo, começando hoje mais um podcast Papo com Corretor, e hoje aqui com nossa entrevistada hoje, Camila Rocha, nossa vereadora. Camila, queria te agradecer a sua presença e dizer que eu tô um pouquinho nervoso de falar com você, tá? Mas vamos levar a entrevista para frente. Tudo bom, Camila? Te agradeço pela presença aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, foi uma honra quando eu recebi, né? E de imediato eu aceitei, quero te agradecer por você ter me escolhido, né? Talvez eu seja a primeira política Com certeza. a estar aqui sendo entrevistada e vamos pra cima. Camila, vamos falar hoje um pouquinho de Guarapari. A intenção hoje, Camila, é a gente falar sobre Guarapari na questão por conta da nossa profissão de corretor e vamos falar de algumas dificuldades que tem em Guarapari, né? Então vamos falar um pouquinho primeiro de você. Como você foi para a política, Camila? Então, uma história... Pulou de paraquedas, não? Não pulei de paraquedas na política. Sou nascida e criada em Guarapari. Meu pai, ele sempre esteve envolvido na política, mas como cabo eleitoral, nos bastidores, sempre teve um trabalho social na região norte, né, em Santa Mônica, e ele sempre foi procurado por alguns políticos da cidade, ele apoiou políticos como Paulão Perocão, Sérgio Borges, Edson Magalhães, Orly Gomes, entre outros. E aí, eu sempre acompanhei o meu pai naquela militância, né, da política. E então, nós acompanhávamos, eu e minha irmã e minha mãe, sempre comprávamos essa ideia da política que ele, a cada de 2 em 2 anos, procurava seguir. E aí, eu me formei, né, passou um tempo, meu pai, ele meio que deu uma esfriada, começou a mexer, virou corretor, começou a mexer com corretagem. Eu fui para Vila Velha estudar, fui estudar enfermagem, lá na Novo Milênio. E aí me formei e voltei para Guarapari. E comecei a trabalhar aqui em Guarapari. E aí minha primeira oportunidade de emprego na área da saúde foi o Edson Magalhães que me deu. Lá em 2011, na Secretaria Municipal de Saúde. E ali eu comecei a trabalhar como enfermeira. E eu estava num cargo político, né? Então, assim, a gente está num cargo político, a gente tem que ser política também. E depois o Edson saiu, entrou o Orly, e eu continuei, na época do Orly, como enfermeira. No mesmo local, eu coordenava a unidade de saúde do Dr. Roberto Calmon. Fiquei lá por bastante tempo. Mas depois resolvi me aventurar em outras áreas da saúde. Recebi uma proposta de emprego, fui trabalhar num presídio, Xuri. Fiquei lá em Xuri por longos meses, mas logo depois veio a EC101, o pedágio, começou a ficar muito inviável para mim. E eu trabalhava no presídio, mas em 2 empregos. E aí eu recebi uma proposta melhor de um dos empregos que eu trabalhava. A mulher aguenta isso, hein? Eu trabalhava. A mulher é guerreira, né? Trabalhava em 3 empregos. E aí eu trabalhava numa clínica de dependência química e trabalhava lecionando para um curso de socorrista. E aí a clínica de dependência química me fez uma proposta de ser responsável técnica e eu voltei para Guarapari. Mas como eu sempre tive 3 empregos, e aí surgiu a oportunidade de fazer um processo seletivo e fui para a UPA. Então continuava em 3 empregos. E quando foi em 2016, em março de 2016, eu fui convidada pelo Edson Magalhães em estar compondo uma chapa política no grupo político dele. E ele chamou meu pai na época e fez essa proposta. Falou: Ailton, sua filha é jovem, formada, tá cheia de ideias novas. Eu queria muito que ela estivesse com a gente aqui no grupo, compondo, construindo junto. Edson estava como deputado estadual, né, nessa época. E de início eu fiquei meio assim, né? Porque uma coisa é você estar nos bastidores. Outra coisa é você querer ser protagonista, é uma responsabilidade muito grande. Meu pai já tinha sido candidato em 2010, tinha tido 500 votos. E aí nós nos aventuramos em tentar mais uma vez, né? Meu pai já tinha sido uma vez, agora seria a filha, tentando aí, pleiteando uma vaga. E eu não era, né, de início, a favorita, na época ainda era coligação, era DEM, PRB, e tinha mais um que agora me foge a memória. Não lembro agora, mas eram PSDC, que hoje é o DC, o atual DC.
E aí eu não era muito a preferida, assim, no grupo. Tinham outros. E aí eu surpreendo, tendo 787 votos, sendo a segunda da vaga que fez a coligação. E aí foi uma surpresa para toda Guarapari, né? Na época, na TV Guarapari, o Ricardo Conde narrando, né, os ganhadores das eleições de 2016, ele fala, temos aí Camila Rocha, que foi uma surpresa, e realmente eu fui uma surpresa para todo mundo, pela quantidade de votos. Primeira vez que veio. Primeira vez que vim, pela quantidade de votos, por ser mulher. Eu fiquei um tempo longe, né, da política de Guarapari. E aí, mas graças a Deus eu entrei em 2016 e tô até hoje. Camila, mas teve alguma motivação, Camila? Algo assim que falou assim, eu vou entrar porque eu vou fazer por isso, isso e isso. Sempre tem uma motivação, né? A gente quer, principalmente, eu vou falar a realidade de Guarapari. Eu amo a minha cidade. Então, quando eu fui convidada a concorrer a uma vaga no Legislativo, mesmo que o Legislativo, muitas das vezes, ele é limitado, você quer entrar para fazer uma mudança, para tentar fazer diferente, para fazer uma nova história. E aquela eleição foi uma eleição de uma grande renovação na Câmara Municipal, em 2016. Se eu não me engano, apenas 3 vereadores retornavam do mandato, entendeu? Então, assim, eu entrei nessa motivação de fazer diferente. E eu tinha um foco. Qual era o meu foco? Por estar presente na saúde de Guarapari desde 2011, que eu atuei na saúde pública aqui de Guarapari há anos, eu queria fazer diferente, eu queria buscar. Então, assim, eu entendia que o vereador, ele legisla, ele fiscaliza o prefeito, mas a gente entende também que o vereador, com diálogo, com bom relacionamento com o executivo, e quando eu falo bom relacionamento, eu não estou falando que você tem que balançar a cabeça para tudo que o executivo quer, não. Quando eu falo de bom relacionamento, é você entender as necessidades do povo e conseguir sentar com o poder executivo e passar essas necessidades. Na verdade, é pensar em primeiro lugar no povo, né? É o que tem que ser feito. Não ter rincha nem nada e pensar no povo. É o que tem que ser feito sempre. E às vezes acontece que, assim, por algumas desavenças, as pessoas acabam desistindo logo do diálogo, né? É isso que acontece. E eu não sou muito de desistir de primeira. A gente entende que muitas das vezes o que eu penso que é bom, talvez você não pense que é bom o tanto que eu estou pensando. Mas é com diálogo, é com muito respeito, é com você levando as realidades que você acaba conquistando. Isso. Camila, para o povo entender, assim, qual é o dever do vereador? Eu até postei na minha rede social ontem um dos principais papéis do vereador. O vereador ele é procurado muito para fazer esse papel do assistencialismo. Infelizmente, o Poder Executivo ele não consegue chegar, né? Por exemplo, numa questão, talvez, um remédio. A pessoa foi no PA, está passando mal, o médico passou o remédio, às vezes o remédio não é da rede SUS ou não tem na farmácia do SUS. E o cara não tem condição de comprar. Quem é a primeira pessoa que ele pensa para ajudá-lo naquele momento? É o vereador. Porque o vereador é o político mais próximo do povo. Mais próximo. Mas o vereador ele faz muito um trabalho que não é dele, que é o assistencialismo. Mas o papel do vereador primeiro, um dos principais papéis, fiscalizar o Poder Executivo em todas as suas ações. Desde o orçamento municipal, que é onde o prefeito ele manda para a Câmara Municipal um pré-projeto do que ele pensa em fazer pela cidade naquele ano, até você fiscalizar a obra que ele deu lançamento de serviço, uma unidade de saúde, uma rua para asfaltar, uma reforma de uma escola. O vereador também, ele propõe, é o vereador que propõe as leis do município, né? Ele precisa fazer leis, mas essas leis também elas são limitadas. A gente não pode fazer lei que traga dano ao erário público, custo ao prefeito. Então, assim, eu não posso fazer um projeto de lei para criar uma guarda municipal, por exemplo, porque vai trazer custo ao Poder Executivo. Então, isso não é constitucional. Então, a gente tem que também fazer projetos de lei que são constitucionais. Então, é legislar mesmo e trazer para a realidade do Poder Executivo, através das sessões da Câmara,
que é através de indicação e requerimento, as necessidades. Por exemplo, uma rua que ainda não foi asfaltada e precisa ser asfaltada, uma unidade de saúde que infelizmente ainda está de forma precária funcionando, uma escola que talvez não tenha no bairro e o bairro já está no seu desenvolvimento pleno e necessita de uma escola, de uma creche. Então esse é um dos papéis principais do vereador. Camila, você falou na saúde. Vamos falar um pouquinho da saúde. Eu quase perdi meu filho por conta de um erro médico na UPA. Porque hoje tudo que você leva uma pessoa no médico, não digo aqui, digo em geral, na maioria dos lugares, mas vamos falar de Guarapari, porque eu moro, né, a gente é daqui. O médico falou que meu filho estava, na época era a questão da Covid, né, porque foi tudo Covid, não existia mais nenhum tipo de doença. Meu filho estava sentindo dores abdominais, o médico falou que era Covid. E saímos de lá, eu falei, filho, mas ele não pediu pra você fazer nenhum exame, uma ultrassom, algo pra... Não, pai, ele só falou que era pra mim ir pra casa e continuar tomando o remédio. Tá bom, isso foi num domingo. E na quarta-feira, meu filho ainda continuou sentindo dores. Na quarta-feira eu levei ele se não me engano, foi na Top Med, fez uma ultrassom. Meu filho tava quase estourando o apêndice dele, onde o médico falou pra ele que era Covid. E a gente correu. Fomos lá pro Bezerra da Silva, se eu não me engano, lá em Vila Velha. Graças a Deus ele foi operado, tudo certo. E eu vi também uma postagem no Instagram esses dias sobre o mesmo problema que aconteceu, só que acho que é o IFA. O IFA, que é o infantil. Foi a mesma coisa. O médico falou que era uma virose. Essa foi diferente, falou que era uma virose. E a criança quase morreu também, porque ele estava em grau 4 do apêndice para arrebentar. Então, o que acontece com esses médicos em Guarapari? Por que quando a gente chega, a primeira coisa já que fala é virose? Então, eu acredito que não seja em Guarapari, né? Não, a gente fala em todo, mas vamos falar de Guarapari. Vamos falar de Guarapari. Guarapari precisa de um hospital, a gente entende isso. E por que esse hospital não é entregue? Depois você me responde. Aí vamos falar sobre, daqui a pouco. Isso. Mas assim, a gente precisa de um hospital porque é no hospital que você consegue ter exames mais detalhados. Mas, infelizmente, a gente vai ter profissionais ruins e bons em qualquer lugar, né? Então, o que acontece? É a falta de bons profissionais mesmo. Guarapari tem uma deficiência em relação aos profissionais médicos. Quando eu falo uma deficiência, por quê? Guarapari não tem um dos melhores salários, muito pelo contrário. É um salário muito ruim. Né? O ano passado, inclusive, o prefeito mandou para a Câmara um reajuste salarial para os médicos, porque nós estávamos perdendo muitos profissionais e profissionais bons. E acabam que estavam ficando só os profissionais do consórcio, que é um tipo de cooperativa, que é todo sul aqui do estado, que recruta médicos. E aí eles fazem plantões. Mas nós tínhamos muitos médicos bons em Guarapari, efetivos. Só que Guarapari não conseguiu se atualizar na tabela de preços. E não é só dos médicos não, tá? Nós perdemos muitos profissionais bons, como enfermeiros, como técnico de enfermagem, como auxiliares, porque Guarapari não valoriza, infelizmente. E aqui eu não estou falando do prefeito atual, não. Estou falando de anos de Isso é como gestões. eu te falei, eu tenho 12 anos só, aí você já consegue falar mais. Porque um técnico para ganhar um técnico de enfermagem que ganha R$1.300, é um absurdo isso, entendeu? E um enfermeiro ganhar 3.000, isso tá fora da realidade hoje. Então, assim, por exemplo, eu não sou uma profissional, não sou médica, mas eu sou profissional de saúde. Eu sei que se o médico tivesse tocado no seu filho, feito um exame físico nele, que é um exame importante, ele teria percebido que seu filho estava com uma dor abdominal diferente, que não era uma Covid. Se ele tivesse, talvez, usufruído dos serviços que a UPA oferece, que é o serviço de exame de laboratório, feito um hemograma no seu filho, ele iria ver que ele estava num processo infeccioso, um processo inflamatório. Se ele tivesse tido, talvez, acessibilidade, porque nós temos o Bezerra, Antônio Bezerra de Farias como referência em cirurgia geral. Isso. Tivesse solicitado, quero uma avaliação de cirurgião geral, um jovem com uma dor abdominal, talvez ele estaria com o abdômen distendido, enfim. É porque a gente ficou de domingo para quarta. Se tivesse acontecido algo nisso aí, ele tinha morrido. Por exemplo, entendeu? De sábado e domingo não tem como fazer, mas de segunda a sexta a UPA disponibiliza ultrassom. Mas se no domingo esse médico tivesse falado algo relacionado a isso, eu teria dado meu jeito. Eu teria levado meu filho num particular, onde estivesse, eu teria dado meu jeito. Ou ele teria referenciado seu filho, eu vou te internar aqui 12 horas. Isso. Amanhã, se você não melhorar, a UPA oferece aqui ultrassom abdominal, eu vou te pedir um exame, ultrassom,
vou deixar aqui no seu prontuário e amanhã, depois dessa ultrassom, o médico que assumiu o plantão vai tomar a conduta pertinente. Mas aí é o que acontece, é querer dar vazão ao serviço. E a vazão não é funcional. Muito pelo contrário, ela era disfuncional, porque ela acaba, às vezes, gerando riscos maiores. Se seu filho agrava por causa de um apendicite, ele pode precisar de um leito de UTI. Olha que disfuncional transformou algo tão simples de ser resolvido em algo tão Poderia ter transformado em algo trágico, né? Trágico, por exatamente conta de... isso. Bobeira. Camila, eu digo mais, eu acho que por conta de, sei lá, de preguiça. Que eu acho que... Não sei se é por conta do médico, de quem for já ter o salário dele ali, independente se ele falar que é virose ou se precisa de uma operação, o salário dele não vai aumentar, não vai nada. E eles dão esse tipo de fala, né? Esse tipo de resultado. Mas, enfim, graças a Deus, deu tudo certo com ele. Não... Mas aqui eu quero pontuar uma coisa também que é importante. A Covid, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Isso. E ela trouxe a exaustão, principalmente aos profissionais de saúde. Então, assim, a nossa UPA, ela é composta de muitos profissionais bons, excelentes. Eu trabalhei lá dentro. Eu já fui na UPA, já usei. O IFA, Então, a mesma coisa. Minha filha, hoje de 7 anos, nasceu lá no IFA. Então, não... Mas é como a gente falou. É, exatamente isso. Exatamente isso. Mas assim, na sua maioria, todos os efetivos hoje da UPA é um quadro profissional excelente. Nós temos profissionais também do consórcio excelente. Mas, infelizmente, a gente tem essa questão de profissionais ruins. A gente fala que é da sorte de cair num médico bom. De profissionais. Mas na UPA, eu vou te ser bem sincera, a sua maioria é muito boa. Ó, minhas duas avós têm plano de saúde. Quando elas passam mal, a gente leva pra UPA. A minha filha tem plano de saúde. Mas será que não é atendida melhor por ser vó da Camila Rocha? Não, porque eu não sou eu que levo, geralmente, né? Não tem essas questões, não, porque eles atendem todo mundo bem. Né? Mas acontece a exaustão profissional, ali é ser humano que está trabalhando ali. A gente não pode também julgar, o cara tá cansado, tem os problemas dele, tudo isso. E eu também, o IFA, eu também tive a minha filha no IFA e acho um hospital excelente. Evidente que tem as suas deficiências, como qualquer estabelecimento de saúde, SUS tem. E hoje eu vejo que nem é SUS tanto as dificuldades, é SUS e particular. Camila, fui marcar uma consulta para minha filha no particular. O médico falou que não tinha vaga. E só daqui a 15 dias, Nilson. Eu falei, mas você vai pro SUS, é o que você falou. Não, é no SUS e no particular. Não tá diferenciando muito. Não tá diferenciando muito. Meu sobrinho passou mal, minha irmã pediu, você me leva lá no hospital, Vila Velha, né? Tem plano de saúde também. 6 horas, ficamos ali aguardando, 6 horas. Então, o tempo de espera não é porque você tem... Plano de saúde ou não. Tá sendo a mesma coisa. E a gente fica refém, né? Porque precisamos. Camila, por que esse hospital não sai, Camila? Eu tô há 12 anos em Guarapari ouvindo promessa de hospital. Já falei pros meus amigos corretores, falei, rapaz, se a gente depender de um hospital pra gente vender imóvel, a gente tá... Esse hospital, ele tá sendo uma novela, né? Eu confesso que ele tem sido uma novela. Mas esse hospital, ele engrenou agora. Ele surge, né? A proposta dele lá em 2010, mais ou menos aí, teve um programa do governo federal, se eu não me engano ainda, na época o Lula era o presidente, que é da rede Cegonha. E aí Guarapari e a Serra se aventuram nessa proposta do governo federal em construir o hospital. Na época, a construção do hospital, a verba era de 12 milhões. Né? E Guarapari se credencia e é aprovado. E começou essa questão do hospital. 2012, Edson, foi o último ano de Edson. Em 2012, 2013, assume Orly. E, infelizmente, a gente tem um problema que é uma deficiência federal, não uma deficiência municipal. A lei de licitação, ela é falha, infelizmente. Porque, se você for ler, ela dá opção, ela dá oportunidade de empresas falidas participarem. Então, assim, porque ela não pede, ela pede o mínimo de caixa, e o mínimo de caixa que ela pede é muito pequeno. Ela não pede antecedentes, é uma série de coisas. E aí começou aquela questão, Orly começa a tocar a questão do hospital, faz até, na época, o canteiro de obras, mas, infelizmente,
não foi para frente. E convênio com o governo federal é um problema, por quê? Porque se troca direção da Caixa Econômica, eles querem ver todo o processo de novo da obra e vem fazer visita para ter aprovação e a empresa faz a obra ali, a empresa faz e precisa receber. E é uma novela para receber, porque manda a medição, aí a Caixa Econômica vai avaliar, e ela não vai avaliar em tempo que ela precisa avaliar, não. Ela vai avaliar no tempo que ela acha que tem que avaliar. E o construtor tá ali sangrando. O cara gastou dinheiro, investiu dinheiro. O que acontece? O cara acaba, às vezes, o quê? Desistindo. Porque ele vai colocando dinheiro, e não tem um retorno. Então, Orly passou por essa situação, que não conseguiu dar prosseguimento na obra, e Edson retorna em 2017 com essa promessa. Quando o Edson retorna em 2017, ele começa a perceber que os 12 milhões da época do governo federal, que foi pactuado lá atrás, não ia dar para construir o hospital. Aí, na época, era o ministro Mandetta e tudo, ele começou um diálogo com o ministro, através do deputado Norma Iubi, e aí ele conseguiu aumentar o convênio, passou de 12 milhões para 19 milhões. E aí, o que acontece em 2020? Pandemia. E a gente é pego por uma pandemia aí, onde tudo começa depois da pandemia a subir. E você, no ramo da corretagem, você sabe como é que ficou a questão da construção, né, de materiais de construção. Então, tudo aumentou. Então, a empresa falou para o município, infelizmente, a contrapartida que vocês pensam que vocês iriam fazer, que era de 3, quase 4 milhões, nós vamos ter que aumentar, porque o convênio com a Caixa Federal, o valor do convênio já está bem menor, a obra, ela tem condições de continuar avançando, mas se formos parar por aí, com só a contrapartida do município e com o governo federal, a gente vai parar a obra pela metade. E aí o prefeito vai, através de recursos, correr atrás para angariar recursos. E a gente acredita, com a visita que até fiz recentemente ao IFE em Cachoeiro, a obra do hospital, a gente acredita que esse ano o tão sonhado Hospital de Guarapari seja inaugurado. Às vezes as pessoas pensam que gestão pública é igual uma gestão particular. Por exemplo, na sua casa acabou o arroz, você vai lá e compra. Gestão pública não é assim. Ela precisa de um processo licitatório, o trâmite é muito maior. E você não tem como acelerar, porque tem que estar 10 dias, tem que ficar 10 dias esse setor. Você não pode falar, pode ficar só 3 dias, não. Tem que cumprir o tempo nos setores licitatórios, né? E aí tem as intercorrências que acontecem, e aí foi perdurando. É lógico que 12 anos, 13 anos é muito tempo. Né? Onde eu falo pra você, não tem questão de briga política, não? De tipo assim, não vou fazer porque eu não quero agradar esse, não quero agradar o outro. Então, teve essas questões também. No mandato passado, eu não me recordo agora qual ano, teve um deputado estadual, né, que provocou no Ministério Público, dizendo que a obra estava irregular. Aí até o Ministério Público apurar para a obra toda, para o Ministério Público ter que apurar se a obra estava irregular. Aí foi constatado que a obra não estava irregular, aí retorna com a obra. Então, isso demora, entendeu? Então, assim, eu entendo que a população clama pelo hospital, necessita. Não é um caso de vaidade. Guarapari não está tendo vaidade porque quer um hospital, está com vaidade, não. É um caso de necessidade, Guarapari ter um hospital. E esse é o povo necessita. Mas a gente também vê que o lado político tem tem a questão política do querer, assim, um fala, eu vou entregar. Aí o outro fala, não, você não vai entregar. Aí começa aquela guerra de braço e no final quem sofre é o povo. Sempre é o povo, na verdade. Sempre é o povo que vai sofrer. E o hospital ele vai ser 100% público, Camila? Não, ele não vai ficar, não vai ser 100% público. Eu tive uma conversa esse dia com um amigo meu, eu falei pra ele, rapaz, eu acho que ele não vai ficar 100% público. Não vai ficar 100% público, até mesmo porque ele vai funcionar nos quesitos que funciona Santa Casa de Misericórdia, Santa Rita, Evangélico, que são hospitais filantrópicos, né, que tem a contrapartida
da ajuda do governo, mas também pela lei ele pode ter no mínimo 60% de SUS. E se eu não me engano, o hospital vai funcionar 70% SUS e 30% particular, que você abre a oportunidade para convênios com planos de saúde particular. É bom que você dá 2 opções para a pessoa. Você... E outra coisa também, eu acredito que o hospital, na verdade, quando ele foi feito, começou a construir, ele foi para ser uma maternidade. Edson, ele tem esse olhar de tudo que ele quer fazer com detalhe, muito bem feito. E Edson, ele foi ousado, porque ele quis expandir. Ele poderia ter se limitado, simplesmente não, vou fazer a maternidade aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, igual foi a Serra. A Serra aderiu o mesmo programa, o da Serra inaugurou em 2020, se eu não me engano. Começou junto com o Guarapari, o da Serra, inaugurou em 2020. E a Serra ficou maternidade. Edson não, que entendeu que o Guarapari podia mais, podia ir além. Aí quis colocar serviços de cirurgia, enfermaria, cardiologia, que vai ter o hospital. E aí nós vamos ter todo esse serviço de UTI, o TIM, o TIP, pediatria, na verdade, ele cirurgia. Melhorou o básico, né? Ele melhorou. Porque, na verdade, o hospital... Ia ser uma coisa, ele... O hospital materno, porque as pessoas falaram bem assim, muitos pregaram. Nós vamos perder o IFA, por que não deixa o IFA e continua com o hospital? O IFA ele ia acabar de qualquer jeito. Quando o hospital ficasse pronto, que no hospital tem a maternidade, o IFA não ia existir. Essa é a grande verdade. E que as pessoas às vezes não entendem. A UPA vem pro IFA? Não? Então, o que acontece? A UPA não suporta mais, né? No prédio que está, porque a população de Guarapari cresceu muito, tudo isso. Então, a UPA, ela vem para o IFA. Esse é o planejamento do prefeito, tá? Eu estou te passando aqui o que o prefeito explanou para nós, vereadores, que o UPA vem para o IFA, para o prédio do IFA, que é um prédio muito maior que o UPA. O IFA, ele vai para o hospital, né? Porque ele vai assumir o hospital. E lá no Ipiranga, onde funciona a UPA, ele quer fazer um serviço de ambulatório de pediatria para desafogar um pouco o IFA. Não o IFA, na verdade, né? Porque urgência e emergência, tanto infantil como adulto, vai ser no hospital. Aliás, é emergência. E no hospital. O UPA vai continuar atendendo as urgências e o serviço ambulatorial de pediatria vai ficar funcionando lá. Esse é um projeto do prefeito. Ele é o último mandato dele agora? Ele só não pode sair, o outro não querer fazer, aí vão ficar mais 4 anos. Eu acredito que da forma que está tendo essa construção, a obra do hospital, a Câmara já aprovou esse convênio com o IFA, o governo estadual já sinalizou que vai conveniar também, porque o governo estadual tem total interesse para o hospital ficar pronto. Vai ter leito de clínica médica, vai ter leito de UTI, vai ter leito para cirurgia letiva, que é a cirurgia geral. Vai ter vaga para ortopedia. Então, o governo estadual tem total interesse para o hospital ficar pronto. Então, assim, eu acredito que agora eu acho que até o final do ano, eu não vou ser ousada aqui em dizer que nós, no meio do ano... A gente já tá meio cansado de tanta estaremos, data, né, de promessa. Mas porque existem algumas coisas no hospital que precisam... E o próprio IFA já explanou isso, que a rede de esgoto ela precisa ser finalizada, e isso não depende do município, é governo estadual. A questão do estacionamento do hospital ficou um pouco deficiente, então precisa ser ali desapropriado talvez algumas áreas para abranger, porque a mobilidade ali do hospital não é boa. A gente tem que ser bem sinceros, né? O ideal para ser construído um hospital, se eu pudesse escolher uma área para ser construído um hospital, eu escolheria ali do lado da rodoviária. Que ali nós temos tanto a questão BR-101, nós temos a Rodovia do Sol, que desafoga aquela questão do contorno, ali para chegar no hospital, de tudo, né? Viabilidade, tráfego, tudo. Então, assim, na minha opinião, o melhor local seria lá. Mas na época foi desapropriado, já existiu uma obra ali, né, no Adventista ali, já era uma obra de início, da época o Grupo Meridional iniciou uma obra e desistiu, e aí ele quis aproveitar aquela obra que já estava lá.
Camila, e se a gente tiver uma prefeita que já é da área da saúde? Você tem pretensão? Então, Acho que o hospital sai, né? Não, assim, pra te falar a verdade, eu tô vivendo o meu mandato de vereadora. 2024 precisa ser discutido em 2024. Eu acredito nisso, né? Agora eu preciso viver aquilo que o povo escolheu para eu viver, que é meu mandato de vereadora, tentando fazer todos os dias, dar o meu melhor, dar o meu máximo, tentar corresponder às expectativas do povo, porque eu falo sempre que o vereador é a ponte. É a ponte do povo com o poder executivo. Ninguém sabe onde o prefeito mora. Por exemplo, eu não sei onde o prefeito mora. A maioria das pessoas não sabe onde o prefeito mora. Mas se você sair em Guarapari, muitas pessoas vão saber aonde a Camila mora, aonde o Fábio Veterinário mora, ou como encontrar. Todo mundo sabe como encontrar os vereadores da cidade. O telefone dos vereadores é público. Eu tô ali em praticamente uns 20 grupos de WhatsApp, né? Todos com mais de 200 participantes. Então, ali são pessoas que têm acesso ao meu número para me mandar mensagem a qualquer momento, para me ligar. Então, assim, a gente precisa primeiro fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Eu cumprir meu mandato de vereadora até 2024. E depois de 2024? Aí em 2024, sobre o projeto político de 2024, como eu te falei, a gente tem que discutir em 2024. As pessoas querem discutir antecipadamente, ficar colocando suposições. E eu acho que a gente tem que viver um ano de cada vez, porque acaba que, se eu for querer viver algo que não está sob o meu controle, ou eu não fui eleita para isso, eu vou acabar esquecendo de ser vereadora para ser outra coisa. E nesse momento, eu preciso cumprir uma missão. E qual é a minha missão? É ser vereador até 2024. Por mais que os projetos do ano que vem tomem rumos diferentes, caminhos diferentes, mas eu tenho que cumprir uma missão até dia 31 de dezembro de 2024. Você diz que tem uma diferença de governar para o povo e de governar com o povo, né? Você me estudou, hein? Qual é essa diferença, Camila? Olha só. Eu só vou conhecer a sua necessidade, só vou saber o que você precisa se eu te ouvir. O que falta muito hoje em dia nos políticos, não é de Guarapari não, tá? É no geral. É saber ouvir o povo. Eu acredito que a política nacional mudou um pouco de rumo e as pessoas se surpreenderam por isso. Bons políticos entraram porque souberam ouvir o povo. E quando você sabe ouvir e você entende a necessidade, você consegue executar da melhor forma possível. Agora, se você colocar na sua cabeça que o melhor, por exemplo, ao invés de comprar uma mesa de madeira, eu vou comprar uma mesa de vidro. Vou dar um exemplo, tá? Você talvez é casado, não sei. Sou. Aí você coloca na sua cabeça que você quer comprar uma mesa de vidro. E aí você tem 3 crianças pequenas que estão num processo de engatear, de andar. Você não conversou com a sua esposa. Talvez conversando com ela iria falar bem assim, olha, eu acho que a mesa de vidro não ficaria melhor aqui em casa, porque a gente está com 3 crianças pequenas. A gente entende que esteticamente é mais bonito, mas para a funcionalidade hoje, aqui de casa, a de madeira vai nos atender, vai nos trazer uma segurança, e a gente não vai ficar aqui com a mão na cabeça, dizer se uma criança cair, bater a cabeça, enfim. E é isso que acontece. Às vezes o político, ele coloca na cabeça e faz o dinheiro público como fosse um dinheiro particular dele. Ele quer construir algo maravilhoso, mas aquilo é funcional para o povo? Aquilo vai atender às necessidades do povo? Porque não adianta você construir prédios bonitos, luxuosos, se não tiver resolutividade. Se ali o funcionário não tiver se sentindo valorizado, se ali ele não tiver motivado para trabalhar e prestar um bom serviço. É claro, ele passou num concurso público e a função dele é essa, mas você como gestor, como você tem sido com seu funcionário como gestor? E também com o povo, porque não adianta fazer um prédio bonito e não ter um remédio. Não adianta fazer um prédio bonito e não ter um médico qualificado para atender a minha população. Não adianta ter um prédio bonito e eu não ter um laboratório, não ter um aparelho de primeiro mundo para eu fazer um exame, para o diagnóstico ser mais efetivo, ser mais resolutivo. Então, assim,
Essa é a grande diferença. E eu falo sempre, a gente precisa ouvir as pessoas. O ouvir tá muito... A gente tem 2 ouvidos e uma boca. As pessoas querem falar mais e ouvir menos. Essa é a grande dificuldade. A população, ela clama, né, Camila? A população, ela clama. A população tá sangrando de tanta promessa, e na sua maioria não é cumprida. Eu fui fazer uma visita numa unidade de saúde semana passada. Acho que foi semana passada. E eu fiquei surpresa, sabe por quê? A quantidade de pessoas saindo sem a solução dos seus problemas. A maioria tinha ido buscar remédio. E assim, eu encontrei uma senhora, entre algumas pessoas que eu entrevistei, eu encontrei uma senhora que ela falou o seguinte comigo, ela estava com um remédio para tireoide, que ela faz tratamento, diabetes, hipertensão. Aí ela falou comigo assim, eu falei, a senhora conseguiu todos os remédios? Aí ela falou bem assim, não, eu consegui só um. Eu consegui só o da hipertensão. Eu falei, da diabetes, da tireoide, não? Ela falou, não. Mas tá bom, né? Eu consegui um. Já vai resolver. Então, assim, as pessoas se acostumaram com pouco. Na verdade, Camila, eu acho que as pessoas se acostumaram com o político e tá dando pouco para elas. Então, parece que eles estão desistindo da vontade de clamar o que é de direito deles. Direito deles. Porque se a pessoa tinha direito a 3 remédios, ela conseguiu um e ela ficou agradecida daquilo ali, é porque para ela vai reclamar para quê? Não vai mudar. É isso. Eu percebi também, assim, que parece que não adianta reclamar. A sensação é assim, vou reclamar para quem? Pra quê? Isso. Para quem? Se para quem ela tem de direito de reclamar, vamos dar exemplo, vereadora, prefeito, deputado, seja quem for, não tá ouvindo, não tá dando ouvido, então para que ela vai... Pô, Camila, não consegui, mas aí... Pra quê? E a gente, assim, a gente é limitado. Então, isso. Porque o máximo que eu posso fazer também é documentar, entregar na Secretaria de Saúde, pedindo soluções, entregar ao Ministério Público, denunciando, mas eu tenho limitações. Só existe um que pode fazer. Assim, deixar bem claro, porque às vezes as pessoas jogam as responsabilidades todas no vereador. E o vereador tem responsabilidade, sim, muitas, principalmente de fiscalizar. Mas a efetivação da ação é exclusivo do Poder Executivo. Então, assim, eu vejo o povo sofrendo, eu vejo as pessoas clamando, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma desmotivação, uma inércia, assim, do que tá bom. É pouco, mas tá bom. E essa mulher, essa senhora, na verdade, né, ela mexeu comigo quando ela falou isso, porque eu vi uma receita gigante para ela e ela falou que há 2 meses ela tá nesse caos, assim, de conseguir só o remédio da hipertensão, da diabetes e da tireoide, ela não tá conseguindo. E aí eu falei, nossa, a gente tem que rever muita coisa. Tem que rever muito. Porque, às vezes, o básico, ele funciona muito melhor e muito mais rápido e mais efetivo do que você querer fazer firula. Isso. Porque ali pra ela era só queria o básico, só queria os remédios que ela tinha de direito, né? É só o básico. O povo quer só o básico, entendeu? Não é que o povo quer só o básico. O povo precisa do básico. Depois que você fizer o básico, o arroz com feijão, que a gente fala, aí você corre atrás de mais. O básico, eu acredito assim, na verdade, em muitos casos sim, o básico está sendo feito, mas em sua maioria, nem o básico está atendendo a população. A saúde sempre vai ser... Sempre vai ser um problema, e a gente não diz de Guarapari, a gente diz de Brasil todo. E eu quero deixar isso claro, eu não tô falando de Guarapari, falando que Guarapari tá um caos, não. A gente vive um caos há muito tempo. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é lindo, ele é maravilhoso. É o melhor sistema do mundo de saúde. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer com que ele funcione como está no papel. Se ele funcionasse do jeito que está no papel... Ia ser melhor do que particular, né? A gente ia ser país de primeiro mundo na saúde. Que eu acredito que nós ainda estamos muito à frente do que muitos países, tá? Em relação à saúde, países de primeiro mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos você não tem isso de o Sistema Único de Saúde de graça. Não, você vai ser atendido. Mas depois chega uma conta na sua casa. Não é assim não, entendeu? Mas não seria assim, Camila? Pelo menos você foi atendido e bem atendido? Mas, olha, a gente está colocando uma realidade de um país de primeiro mundo, que dá condição, que lá a moeda é valorizada, que as pessoas tenham...
Porque o básico lá já tá funcionando há muito tempo. Então, eu sempre bato nessa questão, às vezes, com um amigo que a gente está conversando. Eu não faço nem comparação entre Brasil e Estados Unidos. Eu vou ser sincero, Camila, eu nem porque tá anos-luz na nossa frente. Então, não tem nem um básico de questão de comparação. Agora, a saúde do país, realmente, a gente diz um país ao total mesmo, precisa de muita mudança. Muita mesmo, porque o povo clama na fila pedindo ajuda e vereadores vereadores como você também ajuda. Mas uma andorinha só não faz verão. Não, Né? você não consegue chegar em todas as esferas que o poder público não consegue chegar. Não tem como você chegar, você não consigo. Guarapari tem 130 mil habitantes. Aí vamos colocar aí 17 vereadores. Você acha que se cada um fizer um pouquinho, tudo bem. Eu vou ajudar ali um pouco, eu vou fazer a diferença um pouco ali. Eu acho que mas se cada um ajudar o seu bairro, não consegue. onde foi eleito, eu acho que já é um bom começo. Né? Mas a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de, assim, igual eu moro em Santa Mônica, fui eleita por Santa Mônica, pela região norte. A Camila é vereadora do bairro Santa Mônica. Não, Camila é vereadora de Guarapari. É evidente que eu tenho um carinho por Santa Mônica, é meu bairro. Quando eu entrei, eu briguei muito. Como eu te falei aqui antes da entrevista, Santa Mônica é um bairro maravilhoso. Teve uma atenção do poder público muito tardio, tá? Santa Mônica é um bairro, um dos poucos bairros de Guarapari que é um bairro projetado. Entendeu? Você consegue ver Santa Mônica, as ruas de Santa Mônica. Você não consegue achar ruas em Santa Mônica como em outros bairros aqui de Guarapari. Tanto é que quando, lá em 2018, 2017, que Edson começou a andar comigo lá na região norte para ver as ruas que estavam sem asfalto. Ele falou, nossa, Camila, aqui, assim, as ruas são diferentes, né? E aí, às vezes, o vereador, por exemplo, igual eu sou chamada muito pela região norte, mas eu sou chamada em vários locais de Guarapari. E às vezes fala assim, você não é vereadora de Santa Mônica? Não, eu sou vereadora de Guarapari. Aonde você me chamar, eu tô. Território guarapariense, entendeu? Não tem que parar com essa... porque às vezes tem vereador, tem políticos, né? Que... Não tô falando aqui em Guarapari, não, tá? Tô falando de outros lugares. Que tem ciúmes, né? Tipo assim... Em Guarapari não tem. Né? Não, de outros lugares. Tipo, você tem ciúmes. Ah, você foi no meu bairro. Não, eu respeito. Com certeza respeito. Falo, ó... Às vezes eu vou em outro bairro que... Eu sei que o vereador mora naquele bairro. É muito diferente. Mora naquele bairro. Aí eu falo, ó, vereador... Amanhã eu vou estar no seu bairro aí, vendo uma situação assim. E o convido. Se o senhor puder estar comigo, vai ser um grande prazer. Porque eu não quero que a população pense que eu tô ali falando, ó, o vereador tal não dá conta e eu tô vindo aqui para dar conta. Não. Quero que ele saiba que eu tô junto com você aqui na Câmara Municipal, brigando. Que você já está brigando e eu tô vindo para somar com você. Não é para te tirar de cena e me colocar, não. É para somar com você. É mais uma pessoa falando que o bairro tal, a rua tal, a unidade de saúde tal precisa de uma atenção. Camila, hoje a gente bate muito em Guarapari, nós corretores, né? Que a gente bate muito, tanto os corretores como a população também, em 3 temas, que seria a saúde, o transporte e a segurança pública. O transporte, eu vou te perguntar, igual você pergunta pro povo lá, tá funcionando, Camila? Tá funcionando, né? Não tá. A Lorenzutti, eu sou incansável em dizer que a Lorenzutti, infelizmente, ela tem sido uma vergonha aqui no nosso município. Você é dessa época que tinha a Azatu. Isso. Tinha Guarapari, eu acho que era Cidade Saúde. Eu não me lembro agora o nome das mais 2 empresas que tinham. Eram ônibus velhos? Eram ônibus velhos, mas atendia o povo. Você não viu o povo como você vê hoje em dia nos pontos de ônibus. Você não vê a reclamação que você vê hoje em dia. E não é uma coisa pontual. Não existe uma reclamação pontual no bairro A, no bairro B. É uma reclamação de Guarapari. O transporte público abandonou o interior da nossa cidade. O povo do interior, se não tiver uma moto, se não tiver um carro, se não tiver um parente que tiver isso, não vem para a cidade. Porque eles colocam o ônibus como eles querem, o horário que eles querem, do jeito que eles querem. E o município tem a contrapartida nisso em quê? Infelizmente, não faz a manutenção, por exemplo, nas estradas do interior. Tem essa dificuldade. E aí, o que eles pegam? Eles pegam a fragilidade do nosso município, que é a questão das estradas, e na fragilidade do nosso município,
eles justificam o erro deles. O processo licitatório, quando foi feito, e aí eu não era vereadora ainda, né? Foi na gestão do prefeito Orly Gomes. O processo licitatório era um processo licitatório muito bom no que tange a questão de quais os serviços que a Lorenzutti iria prestar ao município. Tinha os ônibus, tinha um micro-ônibus com ar-condicionado. Então, assim, era uma empresa que vinha com uma frota de ônibus novos, e aí a população, em contrapartida, falou, poxa, realmente esses daqui já estão velhinhos, né? Então, poxa, que bom que nós vamos ter ônibus melhores. Mas aí eles colocaram uma quantidade de ônibus e eles sempre querem arrumar uma justificativa. Uma hora porque as vans estão impedindo a arrecadação deles. Outra hora é a questão da pandemia. Sempre existe uma justificativa da empresa. Você falou sobre a questão da van. É regulamentada, Camila, essas questões? Porque eu estou falando isso por conta do Rio, né? A gente sabe como é que foi no Rio. Começou com uma, duas, depois tomou conta. Hoje virou o que virou no Rio. E Guarapari parece que está começando também isso, né? Uma van, duas vans, daqui a pouco tomou conta. Então, você está falando de uma potência, né, nacional, que é o Rio de Janeiro, né? Isso. Que a gente deveria usar como cartilha para exemplos de desenvolvimento de outros estados. E quem dera se Guarapari entendesse isso. Pegar grandes cidades como o Rio de Janeiro e falar, poxa, como é que deu certo lá? Vamos olhar aqui o que está acontecendo para que dê certo aqui também. E eu acho a van ela funciona no município de forma irregular. Ela não existe diálogo com a administração para regularizar. Que eu, no meu entendimento, acho muito ruim. Por quê? Aquilo que não tem concorrência, você se torna um refém. Hoje nós somos reféns da Lorenzutti. Isso. Porque nós não temos concorrências. Então, o que acontece? A empresa faz o que quer. Se tivesse uma outra empresa concorrendo com ela, fornecendo um serviço de qualidade, nos horários certos, com questões regulamentadas, você acha que a Lorenzutti estaria falando o que está fazendo hoje? Não. Ela ia também se movimentar para melhorar o serviço que ela está prestando. E quem ganharia era a população. Quem ganharia é a população. Por quê? Porque o povo ia poder escolher qual que eu quero ir hoje. E aí, quanto melhor cada um fosse crescendo, ou é o que o povo iria escolher. A van não é regularizada, mas é o que socorre o povo hoje. Isso a gente não tem como negar, né? Eu não posso aqui falar, porque como ela não é regulamentada pelo município, ela está no município de forma ilegal. E essa é a grande verdade. Eu também entendo que uma parte que a Lorenzutti fala é o seguinte, que infelizmente eles pegam os pagantes nos pontos de ônibus. Aqueles que não são pagantes, mas já pagaram seus impostos e por direito podem andar hoje gratuitamente no transporte público, a Lorenzutti fala que as vans pegam os pagantes, eles só pegam as pessoas idosas ou com alguma deficiência. A Lorenzutti, ela só não dá solução, né? Ela só reclama. Ela não dá nenhuma solução, ela não senta para tentar melhorar, ela só fala porque a gente está precisando. Final do ano agora nós votamos num incentivo do governo Bolsonaro que deu para vários municípios incentivo para o transporte público pelo impacto da pandemia. E a Lorenzutti foi uma dessas empresas que ganhou. Nós votamos na Câmara para regularizar o salário dos funcionários. Porque a concessão da Lorenzutti é uma concessão, infelizmente, falida aqui no nosso município, assim também como é o rotativo. E não tem como mudar, Camila? Então, o que acontece? O contrato, se eu não me engano, são de 20 anos. E é um contrato, se o município tiver uma quebra de contrato com a Lorenzutti, ele tem que pagar uma rescisão milionária. E para o município é inviável. Então, o município, de forma judicial, está correndo atrás disso, de uma forma judicial, para tentar ver o que pode ser feito. E, enquanto isso, quem sofre? Povo. Quem paga? Povo. Tem para onde correr. Camila, e eu vi você fazer um post lá seu, que eu te investiguei lá no Instagram. Eu tô reparando isso. Que o Carnaval de Guarapari foi um fiasco, né? Por quê, Camila? A gente reclamou, tá? No meio dos corretores houve
Eu falei isso até no meu podcast, o último que eu fiz, com 2 pessoas envolvidas no carnaval, no entretenimento aqui da nossa cidade, né? Mas no carnaval, assim, se eles são bem fortes. Guarapari tem um problema com planejamento. Esse é o problema de Guarapari. Planejamento. O carnaval não é uma surpresa. O carnaval não foi a pandemia. Aconteceu a pandemia. Não, o carnaval, a gente sabe que todo ano acontece. Lá no Rio de Janeiro, quando acaba um carnaval, já se começa a programar o outro para o outro ano. E aí você consegue o quê? Você consegue deixar a rede hoteleira trabalhar, divulgar. Você consegue fazer com que o comerciante ele invista, ele se programe. E Guarapari não acontece isso. Infelizmente, o carnaval foi um fiasco. E se continuar nesse ritmo, nós vamos morrer turisticamente. Porque Guarapari tem praias lindas. Eu falo isso. Eu já fui na Bahia e Guarapari... Todo mundo que eu entrevisto no podcast fala isso. Fala que Guarapari não tem como. Não perde pra lugar nenhum. Eu tava falando isso, assim, essa semana com alguém eu falei isso. Eu falei bem assim, pra eu chegar num lugar de praia e me surpreender com a praia, tem que ser uma praia muito, mas muito linda, assim, diferente de tudo que eu já vi. Porque Guarapari é lindo. Guarapari é lindo. E infelizmente a gente tá se apegando a isso. Só que se a gente não tiver um diferencial, a gente vai perder. As nossas praias lindas não vai conseguir segurar essas pessoas. Porque a pessoa quer praia, mas tá aí à noite, ela vai fazer o quê? Né? O jovem, ele quer alguma coisa para ser feito. Então, assim, Guarapari não se planejou. Tá ainda nessa história, nessa desculpa ainda. A gente tá se reestruturando de Covid e tal, a gente tem que parar com esse discurso. Já deu, já. A desculpa do Covid já acabou, Já né? acabou a desculpa do Covid. Acabou até esse ano também, não existe. A gripe voltou, a dengue voltou. Não, tudo voltou. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento, que tudo voltou. Tudo voltou. E, assim, a gente tem que se planejar. Eu tava participando de um podcast alguns meses atrás, e eu tava com um representante do Estado e 2 representantes da rede hoteleira. E ele falando, assim, né, que ele não consegue ter uma programação, um calendário anual da nossa cidade. Porque ele fala o seguinte, quando o cara chegar aqui, o turista chegar, eu já posso fazer a propaganda. Falar, olha, em julho vai ter isso na nossa cidade. Tem aqui a Esquina da Cultura, vai ter essa programação. Vai ter a festa da cidade com tal atração. A gente não consegue fazer isso. E isso não é custoso, não é difícil de fazer. O que falta muitas das vezes é boa vontade. É você parar de centralizar tudo num lugar só e começar a descentralizar. Então, assim, a minha secretaria de turismo, ela tem que funcionar. Se eu coloquei ali um secretário, eu quero aqui parabenizar a secretária Elione, que faz um trabalho excelente à frente da Secretaria de Turismo, com toda a dificuldade que ela tem. Mas, assim, se eu coloquei uma secretária ali, aí eu tenho que confiar nela, na equipe técnica. Então, o que ela decidir, compartilhado com o Poder Executivo, vai funcionar. Se não, então tira todos os secretários e deixa só o prefeito para decidir tudo. Você tá me entendendo? Porque se ela não tiver autonomia de sentar com as entidades, vem cá, a rede hoteleira, o que vocês estão precisando? É o que eu falo sempre. O poder público, ele não tem que ser um patrocinador, mas ele tem que ser um facilitador para que as coisas aconteçam. Então, vamos lá, rede hoteleira, o que a gente está precisando aqui? O que vocês precisam para a gente conseguir avançar na hotelaria de Guarapari? Chamar os blocos de carnaval, as escolas de samba. O que vocês estão precisando? Vão lá, vamos tentar aqui. E buscar. Hoje o momento é a parceria público-privado. Olha quantas empresas nós temos aqui no nosso município. A maioria dos construtores que eu fiz o podcast falou. Eles precisam dessa união. Público e o privado. Aí, de repente, pode acontecer essa questão de melhora em Guarapari, em questão de turismo, em questão das atrações, em questão dessa coisa toda. Agora, eles reclamaram muito, porque eles não podem, vamos dar um exemplo, querem fazer, só que eles dependem do poder público. E às vezes o poder público, como você falou, ele não é um facilitador do negócio acontecer. Não facilita. E se você for procurar hoje como vamos abrir, vamos fazer um evento aqui no município, você tem que ver a burocracia que é. Então a gente não consegue hoje atrair o grande e o pequeno investidor.
A gente não tem um meio termo. A gente só consegue os grandes investidores. Você sabe o que os grandes investidores fazem? Vem pra cá, no verão, arrecada milhões, depois volta para sua cidade de origem, para gastar lá na sua cidade de origem. E se a gente entender que a gente precisa ajudar o nosso povo, o povo da nossa cidade, a empreender, para ele crescer, o dinheiro vai continuar circulando aqui dentro. É isso que o município precisa entender. É fazer mecanismos para que o dinheiro continue circulando aqui dentro da nossa cidade. E não você... não que o de fora não tenha o direito. Não estou falando isso não, tá? Só estou falando que a gente está deixando o nosso povo sofrendo, morrendo, e às vezes olhando as pessoas de fora. Vindo aqui ganhando o que era para ficar aqui dentro. O que era para ficar aqui dentro, entendeu? E aí a gente fica assim, pensando até quando, né? Camila, para finalizar, o último assunto, segurança pública. Você falou sobre guarda municipal. Por que a gente não tem uma guarda municipal, Camila? Então, como eu te falei, para fazer uma guarda municipal, para ser instalada, só o poder executivo que pode fazer isso, né? Não pode, a Câmara pode sugerir, propor. E assim, eu não sei, particularmente, eu não sei por que hoje a gente não tem uma guarda municipal. População para isso. Tem, né? E infrações acontecendo, delitos acontecendo, nós temos de monte, né? Então, assim, com certeza a Guarda Municipal seria uma grande parceira, tanto do patrimônio aqui da nossa cidade, né? Na segurança do patrimônio da nossa cidade, na preservação, quanto também na inibição de muitos delitos que estão acontecendo, de furtos aqui na nossa cidade. A gente entende que a Polícia Militar faz um trabalho excelente, mas faz aquilo que pode. Aquilo que tem perna para fazer. Ela não consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E uma guarda municipal já ajudaria. Uma guarda municipal ajudaria bastante. Um sistema de vídeo monitoramento, de uma já forma... teve em Guarapari já teve, mas não é bem sucedido. Assim, bem sucedido. Uma vez eu pedi uma câmera de uma situação, falei, poxa, tem um amigo meu que foi assaltado, um comerciante. Foi assaltado, aí o comércio dele ficava ali em Perocão. Aí ele falou, Camila... Tem uma câmera aqui perto daqui da entrada de Jabaraí. Tem outra câmera ali na entrada ali do posto de saúde de Perocão. Eu só queria essas duas porque eu vou saber para onde os caras foram e tal. Nenhuma delas funcionava. Aí o responsável na época falou comigo assim que tinha mais de 50. Não lembro agora o número falando. Sem funcionar. Então, assim, um vídeo monitoramento, igual fez o governo do estado agora, o cerco inteligente, que eu acredito que não é caro para fazer. Aqui no nosso município, vamos fazer um cerco inteligente, estrategicamente. Chama a polícia militar aqui, chama uma pessoa da segurança pública, alguém que possa contribuir para falar assim, vamos fazer aqui uma estratégia de segurança pública. O que vocês acham? Como é que tem que ser a guarda municipal aqui? Ela tem que ser armada? Ela não precisa ser armada? Quantas pessoas nós teríamos que ter agora? E para começar um projeto inicial, talvez não vamos começar agora com um batalhão, com 100 homens. Mas vamos começar aqui. Você acha que 3 viaturas vão fazer aqui? Você precisa começar a se movimentar. A cidade precisa se movimentar. Não ficar assim, segurança pública é um dever do Estado, é de competência do Estado, não é do município. Então vamos cruzar os braços e vamos esperar o Estado fazer. Não, poxa, vamos ser um parceiro do Estado. É aquela briga, né? Entre eles, e quem sofre sempre é o povo. Vamos chamar o Estado e vamos falar, a gente precisa fazer aqui, como é que funciona. Mas não tem isso. Infelizmente, né? Camila, eu queria te agradecer a sua presença aqui com a gente e dizer que a Camila da internet é a mesma Camila pessoalmente, tá? Sério? Falou que tinha que falar mesmo. Que bom, muito obrigada. Tá bom, te agradecer, é um prazer ter te conhecido e vou te dar um brinde de um parceiro nosso, que é a Bela Estampa. Muito obrigada. Nossos convidados, tá bom? Muito obrigada. Tem uma camisa, tem uma... Vou abrir aqui pro pessoal ver, que o pessoal deve estar curioso para saber o que tem. Calma que eu vou aqui abrir aqui, gente. Eu vou... Aqui, ó. Vou vestir, depois vou tirar uma foto e vou marcar vocês lá. Tá. E tem um escolhezinho também que ele dá também. Poxa, que bacana. Se for na academia, for fazer alguma coisa, já... Vamos usar, sim. Muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, Camila. Me senti, eu que te agradeço. Assim, honrada, como eu te falei no começo.
de ser a primeira política, né? Isso. A estar aqui. E vou te encorajar, te incentivar a chamar outros também. Com certeza. Para falar, porque assim, falando de empreendimento, falando de construção civil, falando de turismo na nossa cidade, a gente tem que envolver a política. A política, não tem para onde correr. Ela está em todos os segmentos e nós precisamos dela para que dê prosseguimento e seja sucesso. Com certeza. Camila, muito obrigado mesmo. Prazer tá bom, todo meu, tá bom? Tá bom.